Olá, estamos aqui novamente, eu e o Saulo Cardoso, diretor da Corjur, para mais um episódio no nosso Conversa Aí, Tecnologia e Gestão na Advocacia. Eu sou Sebastião Oliveira, diretor da Oliveira Campos Consultoria, e comigo está sempre uma pessoa muito especial, o Saulo Cardoso, um dos diretores da Corjur. Seja muito bem-vindo novamente, Saulo. Oi, Sebastião, muito obrigado. Fico feliz em poder estar aqui com vocês de volta no nosso podcast, Conversa aí, né? Gestão com tecnologia na advocacia. Hoje iremos falar sobre um tema extremamente relevante, importante. Eu quero convidar vocês para seguir com a gente até o final. Muito legal, muito legal. É muito trabalho, é muita tecnologia, é muito caso de cliente que a gente vai trazer aqui. Esse é um tema, né, Saulo? É interessante, porque cada vez mais não tem jeito. Todos os dias nós estamos em clientes e a conversa é a mesma. Como é que eu faço para aumentar a produtividade dos meus advogados, da minha equipe jurídica, até porque essa é a equipe mais cara dentro do escritório, para que eu consiga, de fato, competir muito bem no mercado, né? Como é que eu faço isso? Como é que eu melhoro a produtividade dos meus advogados? E aí não tem jeito. Sem dúvida nenhuma, mensurar a atuação desses advogados, para a partir daí fazer uma boa gestão desses advogados, é simplesmente um fator fundamental. A gente costuma dizer que quando você não tem indicador, quando você não mensura, você não melhora a gestão. E quando eu falo de mensurar e quando eu falo de melhorar, eu estou falando que vários indicadores, eles realmente permitem com que você tenha uma visão muito diferenciada da sua operação. Por exemplo, você consegue identificar se tem advogados que estão mais sobrecarregados, por exemplo, do que outros, se não está muito bem distribuído o trabalho. Eu consigo, por exemplo, verificar se eu estou empregando muitas horas, muito esforço para um cliente que não paga suficientemente bem. Aliás, isso é muito comum. Eu destinar muito trabalho para um cliente que não me paga as contas. Sem dúvida nenhuma, eu consigo também premiar aqueles advogados que têm um desempenho melhor. A tão falada meritocracia. Enfim, ter dados, ter essa cultura de dados é absolutamente fundamental para fazer uma boa gestão do meu escritório. Quando nós da Oliveira Campos fazemos isso nos escritórios, a pergunta muitas vezes que surge é: mas eu não tenho como obter essas informações, eu não tenho sistema, não tenho aplicativo. E aí eu devolvo, então, eu passo a bola para você, Saulo, para te perguntar: que tipo de sistema, que tipo de aplicativo, que tipo de ferramenta é mais comum para vocês aí na Corju implantarem nesses escritórios e que tipo de informação vocês preferencialmente geram que facilitam essa gestão nos escritórios de advocacia? Queria que você falasse um pouquinho disso e em seguida a gente vai complementando para ajudar o pessoal que nos acompanha a fazer essa gestão cada vez melhor. Então, que tipo de informação, que tipo de ferramenta normalmente vocês mais utilizam para isso? Interessante, Sebastião. É, a palavra produtividade, né? Ela é uma palavra que ela abrange muito, tanto para os escritórios de advocacia quanto aos seus clientes, como os gestores com as suas equipes, né? Por exemplo, falar da produtividade, da eficiência, da eficácia de um escritório de advocacia, né, para o âmbito externo, é o escritório que mais ganha ações, é o escritório que mitiga mais ali as perdas, e aí são todos os termos de resultado das ações, né? Mas hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a produtividade mediante as equipes, né? Como tornar, igual você disse aí anteriormente, Sebastião, como tornar aquele advogado ou como tornar aquela equipe produtiva baseada nos interesses total ali do escritório, né? Um pouquinho até do OKR, para quem, né, puder conhecer um pouquinho essa sigla, ela é bem interessante para você basear a sua produtividade em objetivos estratégicos dos escritórios de advocacia. Então, quando a gente inicia ali o processo de implantação do nosso sistema, como ele é um sistema baseado em atividades realizadas por pessoas, os gestores de áreas, das áreas, em muitas circunstâncias,
eles acabam não imaginando como essas informações podem ajudar a dimensionar a produtividade ali das pessoas e das equipes. Então, atualmente, é uma solução que a gente opera, né? Nós temos aqui, eu sou um dos responsáveis pela plataforma Corejur, ou Core Jurídico. É, a gente apresenta essas informações através, Sebastião, de dashboards. Nós montamos alguns dashs, né, para as pessoas, e quase sempre as informações que nós apresentamos, elas trazem uma abertura, né, para que os gestores consigam acompanhar suas equipes. Mas o mais interessante é, elas nunca são, ou quase nunca são, as informações estratégicas que eles precisam. Por quê? A gente apresenta uma visão, né, para que a pessoa abra a mente e consiga ter ali, através dos dados, o que ela consiga, né, para que ela consiga ter a imaginação de pedir informações relevantes para o negócio dela. Então, geralmente nós pedimos o quê? Que as pessoas tenham conhecimento em soluções de BI, né? E que ele consiga trazer a necessidade dele para que a minha equipe consiga desenvolver informações relevantes, né, para ajudar em apresentações das informações. Ou seja, é muito importante, pelo que você está me falando, que o escritório tenha um trabalho anterior, antes de querer pensar em sistema e tal, pensar o que de fato é muito importante para ele mensurar, para a partir daí vocês entrarem com tecnologia, com ferramenta. É nessa linha que você está falando? Sebastião, exatamente nesse sentido. Então, geralmente, né, as pessoas não sabem ainda o que pedir, porque ela não teve acesso às informações, e com o decorrer do uso da minha plataforma, eles conseguem fazer solicitações estratégicas em relação ao volume de dados gerados. Ou seja, né, parece que a gente tem um antes, um durante e um depois da tecnologia, né? Assim, eu fico Correto. ouvindo você falar e eu vejo, estava no escritório a semana passada e eles falando assim, poxa, aqui tem alguns advogados que ficam sentados em cima do processo e a gente não está ganhando na gestão do processo. Então não me adianta ficar postergando o ganho de uma ação. Me interessa aqui que eu reduza o tempo de vida desse processo e que o advogado tenha essa visão quando ele está gerenciando no dia a dia. Poxa, talvez o tempo de gestão desse processo possa ser um indicador estratégico para esse escritório receber os seus valores de forma antecipada. Se ele conseguir pensar nisso, a ferramenta ajuda muito, né? Eu acho que é nessa linha também, né? Sebastião, e isso é tão interessante que essa necessidade do seu cliente, desse escritório, ela pode ser o oposto de outro escritório. Perfeito, Olha que interessante. Porque perfeito. quando nós, o Corejur, a gente implanta um dashboard ali com as informações geradas, elas nem sempre são as informações que o advogado precisa saber. Mas ele viu que a partir dali ele consegue ter insights que faz com que a minha equipe entenda a necessidade dele, né, para que a gente consiga montar o dashboard. Então, assim, isso é muito relevante. Veja, nesse sentido, eu até tenho um fluxo disso, né, um dashboard chamado impulsionar processo ou Uhum. acompanhamento de inércia processual. E essas informações, né, eu tenho um case de sucesso aí de um escritório polo ativo na área trabalhista, de 36 meses, hoje gira em 29, gira em 24 meses, mesmo com a Justiça do Trabalho sendo rápida, a gente conseguiu reduzir bastante ali a vida do processo por conta dos dashboards. Então você consegue ter lá em janeiro de 23, fevereiro de 23, janeiro de 25, você acaba percebendo naqueles gráficos de barra como reduziu a quantidade de meses. E o quanto na prática isso significa antecipar vencimentos do escritório, antecipar recebimentos, que às vezes as pessoas pensam, ah, mas 6, 7, 8 meses, ok, mas isso não é grande coisa. Na verdade, isso é 30%, 40% às vezes menos de tempo
que você está deixando, você está recebendo muito mais rápido, né? Com certeza, e você consegue aumentar o faturamento sem aumentar a quantidade de processos, Perfeito, né? Isso é perfeito. muito relevante. Muito interessante, muito interessante. E é interessante que você comentou, né, que o que é uma boa solução para um escritório, talvez para o outro seja o contrário. Ou seja, isso mostra para a gente que definir esses indicadores tem que ser um trabalho específico para cada lugar, conforme o tipo de negócio que o escritório está, né? Correto, Sebastião. E também os indicadores, eles entram no âmbito financeiro também, de um escritório Perfeito. jurídico. Eu estou me recordando aqui, falando um pouco de cases, de um escritório que 40% do faturamento dele é de um cliente específico, só que 65% da demanda gerada é desse mesmo cliente. Que louco. Não é interessante? Então, isso nós fomos aprendendo junto com o cliente, montando relatórios que inicialmente pareciam ser insuficientes, com um dado acrescentado, com o resultado de uma atividade, com o ganho financeiro do escritório, percebe-se esses índices. Então, veja como que a gente consegue chegar nesse âmbito, nesses dashboards tão maravilhosos, né? Através dos dados e principalmente através do conhecimento dos gestores no modelo de negócio do escritório. Muito legal, muito legal. E você lembra de algum caso, Saulo, até trocando figurinha contigo, de mensuração, por exemplo, de tempo que o advogado gasta para realizar determinados tipos de trabalho, o que ele gastava versus o que ele gasta, um indicador que vá mais diretamente na quantidade de tempo utilizado, na produtividade do advogado? Você tem algum tipo de mensuração mais específica para isso? Sebastião, assim, atualmente nós temos o timesheet, que é bem comum Uhum, dos escritórios de advocacia utilizarem, só que hoje nós temos soluções que elas inverteram um pouco, porque é o seguinte, o timesheet é o tempo que o advogado levou para executar aquela atividade, uhum. né? Hoje nós temos situações que, de acordo com a atividade, o escritório já sabe o quanto tempo ele vai levar. Então, por Ótimo. exemplo, a gente tem um trabalho aqui, nós adotamos aqui na minha própria empresa para nossas rotinas, desde 2023, que é a rotina do Scrum, ou Scrum. E alguns escritórios, só voltando aqui à nossa rotina, a gente faz com que eu tenha uma estimativa de horas gastas por demanda e eu sei quantas horas de uma equipe ou de uma pessoa eu vou ter disponível naquelas demandas. Às vezes não me sobra nem 30 minutos. E um Claro. escritório parceiro nosso, ouvindo essas sugestões, ele adotou isso no escritório dele. Então, quando a equipe de controladoria está lançando os prazos, ou a própria IA lança os prazos para o advogado, de acordo com o tipo do prazo ou o tipo da providência, já se calcula o tempo que ele vai levar. E esse aí vai chegar onde você me perguntou. Essa tabela, ela foi baseada no passado. Então, se a pessoa Claro. gastava 10 minutos, ou perdão, 2 horas, 3 horas para, né, elaborar uma contestação, uma petição de contestação, foi se levado 3 horas. Então, com a adoção desses meios, a gestão acompanhando. Então, por exemplo, olha, quando nós implantamos isso na visão dos gestores, foi estimado 3 horas, só que a equipe estava gastando 3 horas e meia. E aí foi Uhum. estudar o que estava acontecendo com aquela pessoa. E 2, 3 meses seguintes, chegou nas 3 horas, depois 3 meses seguintes caíram para 2 horas e meia, 2 horas, e aquilo foi reduzindo. E esses indicadores, eles foram norteando os advogados para que o escritório tornasse cada vez mais produtivo. Então, dados antigos com dados novos, eu consigo ali ter uma gestão da produtividade. Porque é o seguinte, produtividade nem sempre é inteligência artificial, né? Claro. É,
sei lá, às vezes pode ser um problema de comunicação. Eu estou pedindo um auxílio para o Sebastião, ele está me demorando um certo tempo para poder me responder, e aquilo vira-se elementos para que os gestores consigam ali tomar a decisão, chamar a sua atenção, Sebastião, então delegar a sua atribuição para outra pessoa, porque você não tem tempo para responder aquela necessidade. Enfim, então, hoje sim, a gente consegue controlar o início, como era, né, o as is e o to be, né, praticamente, né, como era e como será, como está, enfim. Então, nesse ponto, sim, a gente consegue fazer esse acompanhamento. Excelente. Ou seja, não tem jeito, né? Se você não tem dados, se você não tem informação que sai daquele processo, o que era previsto versus aquilo que foi realizado, eu não consigo, eu fico numa percepção muito subjetiva de olhar, não, esse cara é bom, aquele cara não é bom, não, mas ele demora muito. Mas do que você está falando? É muito difícil você fazer uma gestão de fato precisa hoje sem informação, sem dados que te levem para aquilo, né? Com certeza, até para mensurar qualidade de quantidade, né? Sem dúvida. Porque Dúvida. você às vezes tem duas, três demandas na semana com nível extremamente alto de Claro. complexidade. Ela não pode ficar para trás de quem cumpriu 20 demandas mais simples. Claro, Então, sem isso também dúvida. faz parte do monitoramento. E é interessante, até evoluindo um pouquinho mais, a gente tem um trabalho muito forte de acompanhamento no pós essas informações, ou seja, depois que a gente implanta política de gestão por desempenho, a gente faz um acompanhamento com as áreas para ver o que, que elas têm conseguido de desempenho ao longo dos meses, ao longo do semestre, ao longo dos anos. E é muito interessante que às vezes as pessoas têm uma visão até muito punitiva. Não, vou ver esse dado aqui para punir o advogado. Na verdade, a ideia não é punir. A ideia é a gente ter uma visão mais crítica, mais clara e mais lenta de o que está acontecendo de problema. A partir daí, sem dúvida nenhuma, eu crio um clima muito positivo do próprio advogado querer melhorar o seu próprio desempenho, né? Sebastião, isso é tão engraçado, né, que colocar a culpa em uma pessoa é mais fácil que culpar o processo, né? Isso, excelente. Então, quando você tem uma pessoa engajada, com baixa produtividade, uma pessoa que inicia-se no processo, né? E você tem dados para mensurar que ele está produzindo pouco, e você tem meios de fazer com que ela produza mais, essa eu acho que é o grande segredo, né? Quem, quem não mede, né? Quem não mede não acompanha, enfim. Então, se você consegue medir e acompanhar e ter o ciclo infinito do PDCA no seu processo, porque o processo nada mais é que pessoas, produto e processos, né? É o Claro. famoso PPP. É, enfim, se você consegue chegar nesse nível, eu acho que qualquer escritório de advocacia de qualquer tamanho consegue crescer ou atingir com certeza aí os seus objetivos. Muito legal, Saulo. Eu espero que essa visão que a gente está passando aqui, os escritórios que estão aí, os sócios que estão nos olhando, nos vendo nesse momento, consigam entender a importância de ter essa informação, de gerenciar essa informação, para de fato você ter uma concorrência cada vez mais para e passo ali, né? Ou à frente daqueles concorrentes que você vê. A gente vê cada vez mais os escritórios sofrendo uma precificação do serviço, cliente jogando preço lá embaixo. Como é que eu vou competir com alguém que está jogando preço lá embaixo? Saída a gente está dando aqui. Gestão cada vez mais eficiente, gestão cada vez mais baseada em dados. Muito legal, Saulo, muito legal. Acho que a gente conseguiu contribuir bastante aí com uma visão que muitas vezes, principalmente os escritórios pequenos e mesmo os médios, muitas vezes não têm, né? Exatamente, porque eu não sou um usuário ferrenho do Instagram, mas às vezes eu tiro ali alguns minutinhos para olhar e eu sempre recebo um store do Dr. Nelson Williams, que é um advogado bem conhecido no Brasil, acho que até em outros países também, está até na Forbes. E eu sempre vejo, quando ele entra no escritório, diversos painéis, né, ali nas TVs, ali que não chega a mostrar os dados, obviamente, mas veja, são meramente dados. Tudo bem que tem ali um gráfico bonito, com um gráfico de pizza, um gráfico de linha, enfim. E isso, pessoal, está disponível para qualquer advogado, seja ele unitário
seja ele com uma big estrutura, um dado mensurado, um dado acompanhado, seja ele de, né, o advogado que está iniciando agora, olha, minha meta são 10, 15 processos por mês. Pô, mas eu só consigo três. Então, eu vou começar agora, né, ver quando é que eu vou bater minha meta. Então, olha só, nós estamos agora em abril, né? Quantos processos esse advogado fechou lá em janeiro? Se ele não anotou, se ele não cadastrou no seu sistema jurídico, quando chegar em dezembro, ele não vai saber nem quantas ações ele entrou. Então, isso é um, né, parece assim, para os advogados mais avançados, que já não, já conhece bem os seus dashboards, né, Sebastião? Parece uma Aham. coisa simples, mas para quem está começando, às vezes não. E é assim, pessoal, e é bom começar. É bom começar você saber a produtividade do seu escritório. Aí você contrata um segundo estagiário, quer acompanhar quantas peças esse estagiário está fazendo. Eu tenho um segundo estagiário, quero acompanhar a produtividade dos dois. Agora chegou uma decisão: quem eu vou contratar? O que é mais divertido ou o que é mais produtivo? Excelente. E ali você vai ter um dado que vai te ajudar. Não é isso? Excelente. E é legal, né, Saulo, até para a gente fechar aqui, você falou dos escritórios que estão iniciando e tal, mas me assusta que mesmo escritórios com 20, 30, 40, 70 profissionais, muitas vezes têm pouquíssimos dados, e mesmo aqueles dados que eles possuem, eles não gerenciam. E aí, com certeza, não consegue resultado a partir disso. Correto. Muito legal, Saulo, muito bacana. Eu acho que assim, a gente conseguiu esclarecer bastante coisas dos nossos clientes. Esse é mais um episódio do nosso Conversa aí, tecnologia e gestão no mercado jurídico. Te agradeço enormemente. Em breve, novas informações, novos recados aí para os nossos clientes. Sebastião, muito obrigado novamente pela oportunidade. E sigamos aí à disposição dos advogados, caso queiram conhecer o produto, queiram ver alguns dashboards aqui que nós temos com dados é, que possam elucidar algumas dúvidas, enfim. Sigamos aqui à disposição dos amigos advogados para melhor atender vocês e vocês possam contribuir mais com seus clientes. Muito obrigado. Muito legal. Mais uma vez, obrigado a todos vocês. Acompanhem nosso canal. Conversa aí, tecnologia e gestão na advocacia. Até breve.